Olá, sejam muito bem-vindos ao BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. Hoje vamos falar sobre o review do GP de Abu Dhabi, o último GP da temporada de 2018 de Fórmula 1. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida. Olá, amigos! Agora nesse final de temporada tô mais tombada que Nico Hülkenberg no GP de Abu Dhabi. Mas assim como no Nico Hülkenberg, nós teremos ainda mais trabalho pela frente, porque eles, após o término agora, nós temos os treinos. Mas antes de ir para os treinos da Pirelli, também vai ser em Abu Dhabi? Certo. Antes de ir para os treinos que ainda vão acontecer, vamos relembrar só alguns fatos do treino livre, só para a gente ter uma dinâmica de como foi a corrida e por que algumas coisas aconteceram na corrida. Débora, você podia só dar uma passada rapidinho pelos treinos livres, só falar o que você que acompanhou, você que assistiu, o que você viu que foi interessante, que foi marcante, que pode ter destacado, feito diferença na corrida em si? Bom, eu acredito que foi os pneus mesmo. Porque a Pirelli ela só teve a noção do desgaste dos pneus ao final do segundo treino livre. Que eles sabiam que tinha uma diferença entre os hipermacios e os ultramacios, mas na questão de simulação de corrida e na parte de volta rápida, o hipermacio ele chegava a ser mais de um segundo mais rápido que o ultramacio. E essa acho que foi a maior diferença que foi notada em todas as corridas que esse composto foi utilizado. A dificuldade também quando a gente observa Abu Dhabi, o primeiro treino livre e o terceiro treino livre, eles não ocorrem na mesma condição que a classificação e a corrida vão ser realizados. Sempre que esse primeiro treino livre e esse terceiro treino livre ocorreram, eles estavam numa parte em que um horário em que a pista estava muito quente e quando chegava para classificação, enfim, ela chegava a cair quase 10 graus. Então era uma drástica mudança. Isso é difícil para você ter um setup do carro adequado, porém você tem uma variação maior, só que a gente sabe que o início da classificação e também da corrida já é feito num horário mais frio e que a tendência desse asfalto é que ele vá esfriando conforme o tempo vá passando, ele não aquece. Então, essa foi a maior dificuldade que eles encontraram. A Mercedes, principalmente, ela se deu muito bem na utilização dos hipermacios nos treinos, mas ao trocar pro ultramacio e pro supermacio, eles não conseguiam arrumar um ajuste adequado pro carro. Tanto que o carro começava a sair muito de traseira. Por isso que eles nem optaram na corrida de usar o hiper. Eles sabiam também que o final da vida dele era de 15 voltas no máximo. Então a parada teria que ser antecipada. De qualquer forma foi, né, quando a gente for analisar a corrida. Mas ela seria... Essa diferença de quem tivesse com os ultramacios ou com o supermacio no começo da corrida ia ser de uma vantagem muito maior para quem tivesse com os hiper. Fora que o carro da Mercedes a gente sabe que independente do composto que eles utilizem, a degradação sempre é mais acentuada. Então acho que essa foi a maior dificuldade. Nos treinos livres tiveram diversas escapadas de pista, os pilotos ousando bastante. Teve a questão da zebra, que as zebras estavam muito altas, e tanto que teve uma parte da pista que foi chamada pelos narradores da Sport TV de salsichão. Porque ele parecia um degrau de pista de skate. Não, parecia aquela trave, né, que o pessoal vem, eu não sei o movimento, mas na minha época era skate de dedo, a gente pegava, modulava. Tem uma foto sensacional do Hamilton, que é o Hamilton, o fotógrafo tirou ele exatamente em cima desse salsichão, que o carro tá com as quatro rodas fora. O Verstappen foi o primeiro, até a Red Bull tweetou com só, não lembro o que, um skatinho, e a foto era a Red Bull dele com as 4 rodas fora, ele deslizando. E até uma coisa, o Galvão chegou a falar durante a transmissão sobre Interlagos, ter zebras altas. Não me recordo de ponto Interlagos tem zebras tão altas. Então, eu também não me recordo, mas eu sei que nesse final de semana entrou em pauta essa questão das zebras por causa do acidente da... Então, uma das questões que foi em pauta nesse final de semana foi o acidente da Sofia, porque foi justamente uma zebra alta em Macau que acabou ajudando a catapultar o carro dela. Então, os pilotos começaram a pedir para que essas zebras sejam diminuídas. E
você via que eles abusavam muito dessas zebras e também iam nessa parte do salsichão lá e acabavam usando ele demais. Só que era uma forma de também mostrar que aquilo ali não precisa estar ali. De qualquer forma, eles precisam desse movimento para poder fazer a volta. A gente sabe que algumas vezes extravasar os limites da pista acaba ajudando a ganhar vantagem, que também foi uma questão da corrida, mas é uma coisa inevitável quando Mas você... eu acho que hoje em dia, com tantas câmeras, a pintura da pista já telemetria que dá pra você possibilita também saber. ver se o piloto abusou excessivamente a ponto de ganhar vantagem ou não. Quem foi o Verstappen ano passado em Austin, que ele foi classificado ou não, ele tomou penalização que ele saiu do pódio? Foi por causa de uma barreira física que viu que ele abusou. Foi por causa da câmera, viu que ele colocou os 4 rodas fora da pista. Exato. A mesma coisa num lance, uma curva dessa. Eu temi pela questão da suspensão. Eu lembro que foi no quali, pulando um pouco, que os carros da Sauber, quando retornavam, os mecânicos olhavam justamente a suspensão do lado esquerdo, que era o lado que pegava nesse salsichão. Eles passavam a mão e ficavam olhando a suspensão para ver se enchia na trinca. Então você percebia que era algo especial, porque do lado direito eles não estavam nem olhando. E várias vezes eles também tiveram que fazer a verificação do assoalho. Vários pilotos Sim. acabaram reclamando, porque o assoalho é uma parte muito importante do carro. Tanto na questão aerodinâmica, como ele tá ali para poder sustentar todo aquele chassi. E eles acabavam reclamando de que ao passar por essas zebras ia danificando aos poucos o assoalho, ia danificando também a parte de comportamento do carro. Acho que, aproveitando essa parte da discussão das zebras, a gente já pode entrar pro quali, né? O quali até que foi sossegado, não tivemos grandes surpresas. Eu acho que a única grande surpresa mesmo do quali foi as voltas do Charles Leclerc. Porque no Q1 e no Q2 foi sensacional. Você vê ele vindo arroxeando os setores no 1 e no 2. Quando chegava no terceiro, acabava perdendo um pouco de... Ele sempre que ele retornava na pista, ele tava com um composto melhor, ele vinha com um acerto melhor. É lógico, os demais pilotos também vinham, ele roxava, vamos falar assim, os 3 setores, ou pelo menos os 2 primeiros. Só sempre. que o que era interessante era que Vettel e Hamilton já tinham fechado Sim, as isso que eu ia voltas. falar. Ele só perdia essa parte de voltas mais rápidas nos setores quando os demais entravam novamente, quando o Hamilton ou o Vettel voltava para fazer uma volta. Então, até no preview eu falei que Leclerc estava trabalhando como gente grande, e realmente ele colocou o carro de forma bem consistente no quali. Outra surpresa que eu acho que merece também foi as Force Indias, que não teve um bom destaque, não foram tão boas. Não tiveram, e o surpreendente foi a diferença entre o Ocon e o Pérez, que foi Sim. bem grande tanto nos treinos livres quanto na classificação, a diferença deles era absurda. E agora que a gente usou a zebra pra na parte do quali, o Vettel, né, vinha numa volta boa, ele fez a melhor a volta dele, que deu a terceira posição para ele no treino classificatório. Ele fez o melhor primeiro setor dele, mas o melhor primeiro setor dele era melhor do que o do Bottas. Ele fez o segundo melhor setor, e no terceiro ele se prejudicou justamente nessa lombada, né, nesse salsichão que tem na zebra. Eu lembro que a gente acompanhando, né, porque eu acho que ele foi o último a fechar a volta dos que estavam disputando a pole diretamente. E ele pegou, né, o lado esquerdo. Pegou, e nisso o carro dele saiu um pouco de traseira. Sim. Que também nessa correção dele ali você já perde... Ele perdeu exatamente os milésimos que ele iria, porque, se eu não me engano, no Q2 ele passou em segunda posição e pouquíssimos centésimos do Hamilton. Ele tava fazendo umas voltas muito boas. Ele e o Kimi estavam fazendo voltas muito boas. A Ferrari casou bem com a pista esse final de semana. É que assim, a Mercedes também tem uma coisa que a gente não falou dos treinos livres, mas que ela meio que se entregou. Isso eu achei muito engraçado. Ela, já que o campeonato acabou, sabe essas rodas que vocês estão discutindo se são ilegais ou não? A gente vai usar. E, desculpa, fez diferença. Fez diferença. Eu acho que não no Bottas, mas no Hamilton fez diferença. O Hamilton foi soberano. A partir do terceiro treino livre em diante, ele foi soberano em pista. As Ferraris, a gente sabe, isso eu aprendi lá em 2008, quando o Massa chegou para a final aqui. Ele falou que a vantagem que chega quando você tem que disputar uma corrida na final, é que você pode utilizar lubrificantes, combustível, tudo diferente, para o motor chegar no final, você tirar do carro e jogar fora.
Era praticamente isso que ele falou na época. Mercedes e a Ferrari e até a Red Bull deve ter utilizado da mesma... Acredito que até a McLaren, pelo desempenho que o Fernando Alonso apresentou, ele foi pro Q2, né? Então isso pro carro dele já era algo surpreendente. O carro do Sebastian Vettel foi muito superior aos que as Mercedes eram durante o ano. O rendimento foi muito bom e também a gente pode lembrar da fala do Toto Wolff, né? A gente vai pra essa corrida pro tudo ou nada. Eles queriam uma dobradinha. Eles queriam uma dobradinha total da equipe. Eu acho que tudo ou nada, acho que eles até pensavam em fazer algo tipo... vamos fechar o ano 100% com uma dobradinha, melhor volta, pole, tudo, né? Que não foi possível. Mas o próprio quadro foi gostoso de acompanhar. Foi um dos quadros, acho que, mais gostosos dos últimos tempos. Um com o de Charles Leclerc. Porque ele já tá botando aquela pilha e você já começa a traçar coisas pro próximo ano. Não que isso seja o melhor parâmetro, porque se a gente for analisar a temporada que o Bottas teve no ano passado, não se compara nada com a temporada que ele teve nesse ano. A gente também pode falar que mesmo o carro da Sauber evoluindo durante o ano, ele ainda é um carro abaixo do da Ferrari. E sempre que você sai de uma equipe mais baixa e vai pra uma de ponta, as suas percepções acabam mudando. Tanto que a gente pode até falar isso por conta do videogame. Quando a gente pega uma equipe pior no videogame, a gente consegue andar com ela melhor do que se a gente pegar uma Ferrari ou uma Mercedes pra poder correr. Vai da questão da habilidade. Não, o do Charles Leclerc no quali, o que foi bacana, que você até me chamou a atenção, que ele chegou no Q3 sem um do zíper, né? Sim. Já tinha acabado, porque deve ter usado bastante dos treinos livres, o que é bom, porque no post do preview, nossa, eu tava vendo as escolhas de pneus deles, todos eles abusaram do hiper. Sim. O volume de hiper foi muito maior. É que eu acho que eles tomaram por parâmetro a questão das outras pistas, né? Não teve tanta diferença entre o hiper e o ultra, então tem como a gente utilizar hiper e super pra poder fazer uma boa corrida. E não foi o que foi adequado pra corrida. Bom, e do Charles Leclerc ele já puxa o gancho pra corrida, porque ele teve uma boa largada. Simplesmente ele apareceu entre as Ferraris e Red Bulls, ali na largada, né? Ele largou, ele se classificou em 8º e ele se enfiou no meio das Red Bulls, tanto que teve uma hora que acho que ele tava em 5º ou era 4º, depois que começou a reorganizar o grid, ele voltou a posição que seria praticamente de origem dele. Ele chegou a pressionar o Kimi, né? Até que a gente comentou, olha, pressionando o Kimi Raikkonen. Mas antes até mesmo dele chegar no Kimi Raikkonen, a corrida teve, acho que, um dos acidentes mais estranhos, assim... É bacana, cinematográfica, mas só que sempre rola aquela preocupação com o piloto, que foi da batida, do resultado do encontro entre Romain Grosjean e o Hülkenberg. Nossa, a hora que aconteceu o acidente eu fiquei em choque, e aí depois eu me lembrei do GP do Brasil, da questão da segurança. Falei assim, se ele tivesse ruim, teriam procedimentos de segurança que fariam o máximo para que o Hülkenberg saísse do acidente bem, porque a gente viu só a imagem dele capotado, não tinha visto como que tinha sido o acidente. Aí depois os fiscais chegaram, foram virar o carro médico foi o primeiro a chegar no acidente. E aí eu fiquei mais tranquilizada, também saiu o rádio do Hülkenberg também no aplicativo dele, falando que tava bem, e o pessoal da equipe chamando ele. Foi quando eu fiquei mais tranquila. Mas eu falei, nossa, deve ter sido um puta de um acidente pra isso acontecer com o carro dele. E no final das contas foi um toque teoricamente bobo que lançou o carro dele pro muro de contenção. Mas o do acidente, eu acho que foi chato, porque o Hülkenberg se classificou em 10º, ele tava rápido esse final de semana. E os carros da Renault estavam muito Estavam bons, estavam vindo bem forte, né, mano, pra carros da Red Bull. Mas... Renault. Desculpa. Os da Red Bull vieram também bem fortes, mas o que eu queria falar é que, assim, eu quase não fico no Twitter durante a corrida. Eu sou daquele, ou assisto a corrida ou Twitter. Infelizmente meu cérebro não consegue processar duas coisas. Mas daí teve acidente, até desvirar o carro, normalizar, deu uma entrada e o pessoal começou a falar que agonia ver o piloto ali embaixo, que agonia não sei o que. Eu é ruim, mas, esquece o nosso duelo. É que nem a gente conversou no podcast que a gente comenta sobre as questões de segurança. Eu vou deixar o link no post para quem ainda não ouviu, ouvir novamente. Quer dizer, ouvir, e quem já ouviu, ouvir novamente. Que o piloto não tem mais pressa de sair. Aquilo que a gente conversou. Hoje ele tem a questão de desligar o carro, porque até mesmo o carro ele hoje tem itens eletrônicos que
tem que ser desligado pelo piloto. E fora que o pessoal da segurança que já viu aquele princípio de incêndio no carro, os fiscais, logo já foram pra poder conter. Então era uma coisa bem... E aquele incêndio, ele é muito mais pelo óleo quente que saiu ali na batida do que gasolina. Que a gasolina, que nem a gente falou, tanque é lacrado, o tanque é fabricado de uma forma que não tem chance de explosão, de fogo, então não tem esse risco, podem ficar tranquilos. O que aconteceu ali provavelmente algum óleo que vazou, mas óleo estraga mais o motor em si do que pode vir a machucar o piloto. Então, pessoal, beleza, teve acidente, relaxa, o piloto vai ter o tempo dele sair. Desvirar é que nem o pessoal comentou, o Mansell lá na década de 80, o carro virou, ele tava machucado. O Galvão falou do filho dele, saiu rastejando. Então você vê duas situações que não podem correr mais hoje. O piloto sai rastejando, o piloto vai aguardar desvirar o carro. Sim, porque é perigoso ele se soltar e a cabeça ser a primeira coisa a bater no chão. Se o carro deslizar ali, aquele muro que ele tava parado é plástico, você não sabe, os carros deslizam. Então o piloto espera, ele não tem pressa, é aquela coisa que eu comentei. Falei do desenho do carro também, por causa do Santo Antônio, e agora do ralo, ele permite que o piloto não fique em contato tem contato no chão. Não tem. E o que eu tava falando assim, na década de 70 e 80, pra quem assistiu o Túnel do Tempo, o título do Piquet lá em 82, você vê, o carro quebrava, ficava na beirada da pista, o piloto saia correndo porque tinha outros carros correndo, não tinha bandeira, mesmo que tivesse bandeira, era 2, 3 bandeirinhas pelo autódromo inteiro. Safety car era o carro mais vendido do ano pela 4 rodas daquele país, então não era um safety car igual é hoje, tem tudo isso, então relaxa. Piloto, você viu que ele abriu o rádio, falou que ele tá bem? Relaxa. Fora que a equipe que tá ali do lado assim que eu falo, né, pela pista, eles estão preparados pra poder fazer o atendimento. É óbvio que se o Huckenberg tivesse machucado, tivesse com uma costela trincada, talvez o procedimento de desvirar o carro não teria sido feito do jeito que eles fizeram. Eu acho que, assim, tem uma crítica que a gente pode fazer pra Abu Dhabi que vai de encontro às críticas que Interlagos recebe. Se fosse Interlagos, eu caso 20 no chão com qualquer crítico Interlagos, que antes do fogo sair da carenagem do carro, já tava a ambulância, já tava o carro médico ali. Comparado com Abu Dhabi, Interlagos dá show nessa questão de segurança no pronto atendimento. Então... acho que também pela grande área de escape que a pista tem, esses vãos que a pista tem do lado do Abu Dhabi também, talvez ter um guindaste ali pra poder ajudar nessa questão de suspender o carro, poderia ter sido algo mais rápido. Mas também tem toda aquela parte de você ter que amarrar o carro pra poder virar. Eu vou falar porque que não tinha guindaste. Estética. Também, porque é uma pista... Pega Interlagos, uma transmissão de Interlagos. Deixa eu ver outro. Pega Hungaroring, pega... Eu tô falando pistas que eu já vi. Você vê tratores do lado de fora, você vê ambulância, você vê carro médico. E Abu Dhabi que não existe. Pouco. Aquele miolo não tem. Sim, parece que não existe. O miolo não tem. Do lado de fora você vê, mas só que o miolo não tem. Então o que acontece? A própria estética do autódromo não permite isso. Você via um daqueles caminhões patrocinadores, tratores que são patrocinadores da Williams. Você via, mas só que no miolo mesmo, você vê limpo, é liso. Então tem essa questão, acho que... Mas assim, Abu Dhabi é igual Baku. Eles ainda estão aprendendo, ainda estão crescendo. Baku é o que o pessoal falou. Primeiro ano, eles tentaram voluntários na região, viram que deu merda. Eles foram lá, buscaram pessoal que faz o GP da Áustria, que é ali perto já tem experiência, então já é um pessoal que tá trocentos anos trabalhando com isso. Aqui em Interlagos todo final de semana tem corrida. Esse final de semana a gente teve o Endurance da Porsche Cup, então ali você tem um pessoal que é treinado rotineiramente para trabalhar com isso. Então acho que sobre o acidente do Hulk a gente se prolongou um pouquinho, porque ainda tem esses detalhes que a gente tem que ir fechando, que não se preocupem, o piloto abriu o rádio, é aquela coisa que a gente sempre fala, acompanhe pelo aplicativo. No aplicativo apareceu o rádio dele e não fazia nem 10 segundos que o carro tinha capotado. Foi muito rápido. Então, acompanhe. Fora os rádios dos outros pilotos perguntando: o Huckenberg tá bem? Sim, não tem nada. Sim. É uma outra forma de auxílio, porque as próprias equipes já têm esse contato, elas conseguem passar o que tá acontecendo. Bom, falando de um acidente e falando de um reflexo de um acidente que tivemos há 2 semanas aqui em Interlagos, que foi a disputa em pista de Ocon versus Verstappen, né? O confronto final de 2018. Que foi bacana, porque a gente via que o motor Mercedes falava mais alto nas retas, mas no miolo o Verstappen esmerilhava o chão, conseguia chegar muito próximo do Ocon. E a gente pode ressaltar também nesse confronto que o que contou nele foi o motor do Verstappen, que ele acabou entrando em modo de segurança
Pelo por aquecimento. causa do aquecimento. Então ele perdia muito na parte de alta da pista, mas na baixa, que seriam as curvas, ele acabava retomando a potência do motor. Tanto que a equipe pegou e fez a mudança do mapa do motor pra poder tirar ele do modo de segurança, tipo, vamos ao tudo, que se quebrar agora já era, estamos na última corrida, sabia que se fizesse a ultrapassagem no Ocon, o Verstappen podia voltar pro não modo de segurança, mas uma configuração anterior, e que ele poderia continuar normalmente. Eu acho que a imagem mais legal dessa parte foi o Bottas. O Bottas não, o Pérez. Porque o Verstappen coloca o carro atrás do Pérez pra poder pegar o vácuo do Pérez e pra poder fazer a ultrapassagem. Só que a hora que ele pega o carro, dá aquelas tremidas por causa da configuração da turbulência e do mapa do motor que tava ruim. Então, dava aquele negócio que parecia que o carro ia parar ali mesmo. E uma coisa que foi bacana, a própria configuração da pista, em que as duas zonas de DRS é uma depois da outra. Então o que acontece? O Ocon tomava ultrapassagem na primeira, retomava na segunda, ficaram isso, várias voltas. E assim, foi bacana porque, vamos pôr, as disputas foram limpas, foram acirradas, é diferença bem grande de disputas sujas, então elas foram acirradas, os dois foram combatíveis na defesa da posição. E eu também acredito que é aquela questão do estilo de pilotagem deles, porque o Verstappen, ele tem essa pilotagem mais agressiva, e aí você olhava pro Ricardo fazendo as mesmas ultrapassagens nos outros pilotos e ele escolhia pontos específicos da pista, ele não ficava tentando em vários pontos, ele sabia, quando chegar naquela curva ali, eu já vou conseguir passar, então não preciso ficar tentando aqui. E o Verstappen não, ele ficava tentando tirar no fiozinho de cabelo, onde ele podia enfiar o carro, ele colocava pra poder tentar fazer ultrapassagem. Eu já olho pro Ocon numa forma, não mais limpa, mas mais parecida com o que o Ricardo tava fazendo, porque ele deixava o que Verstappen. Ele fica entre o Ricciardo e o Verstappen. O Ocon fica entre os dois na questão de ultrapassagem. Eu acho que a questão de ultrapassagem do Ocon é muito parecida com o piloto que eu vi. Ele é muito parecida com o Alonso na época da Renault, em que ele usava o corpo do carro como a ferramenta de ultrapassagem. Ele simplesmente chegava rápido, colocava o carro onde que ele queria, e não é que ele deixava para o outro piloto decidir. É que ele mostrava pro outro piloto, não adianta você querer vir me ultrapassar, que eu já tô aqui. Eu já tô com meio carro adiante. Já tô com meio carro à frente. Então isso é a característica do Ocon. Que é uma pena, né? Infelizmente não vai estar ano que vem no grid. Seria muito interessante continuar com o Ocon, porque você viu que... Foi contratado como terceiro piloto, né? Mas... Se o Bottas tiver um desempenho tão pífio quanto teve esse ano, não na questão de escudeiro, mas de pilotagem, quem sabe não pode ser sacado. É uma pena pro Bottas, mas é aquela coisa. Porque o Bottas só tem um contrato de mais um ano, então é o momento da Mercedes ou descobrir um novo talento, ou já utilizar do que ele tem. Eu acho que já tá na hora dela descobrir um novo talento. Ela precisa ter, porque tudo bem, tem o Russell, mas o Russell é outra questão. Sobre ainda esse final de batalha Red Bull versus Force India, eu acho que que é interessante que você falou do Richard, ele fala, né, até essa semana ele deu uma entrevista que ele falou que a Fórmula 1 mudou a forma de ultrapassagem depois dele. Eu acho que sim, que a Fórmula 1 mudou a forma de ver a ultrapassagem, realizar a ultrapassagem depois de 2014, mas um piloto que em vídeos, em relatos, textos que eu vi que fazia ultrapassagens semelhantes a ele era o Emerson Fittipaldi, que tem até uma célebre frase do Jack Stewart que era: eu possível canelada minha no piloto. Não lembro se era o Jack Stewart ou outro piloto ou se era o Ronnie Parkinson que falava isso, mas eu acho que é o Jack Stewart, que ele falava assim: o Emerson, eu olho no retrovisor, ele tá, eu olho no outro, ele tá, na hora que eu vou olhar no outro ele já me passou. É muito bom essa frase do Jack Stewart, que é muito o Daniel Ricciardo. É o que você falou, ele escolhe, ele sabe, ele tem acho que na cabeça dele a pista, então ele sabe como ele vai entrar na curva, ele sabe que ele vai, que nenhuma das ultrapassagens dele, eu acho que foi em cima do Ocon ou do Bottas, não me recordo agora, em que... Foi no Bottas, né? Que ele abriu demais a curva pro Bottas fazer a curva normal, mas só que ele saiu muito mais bem tracionado. É tipo assim, se você tá ali, você fala, pô, ele errou. Não, ele errou. Ele sabia que ali à frente ele ia conseguir
ultrapassar. Tanto que ele fez a curva bem limpinha e o Bottas ficou muito pra trás Sim. forma que ele fez a ultrapassagem. Não dava nem pra poder perceber que ele ia fazer a ultrapassagem ali. E ele abre muito antes pra fazer a ultrapassagem. É surpreendente. O domínio que ele... Eu acho que o Ricardo tem, que os outros não têm, é um domínio de freio muito bom. Ele não trava pneu, ele vem rápido, consegue frear. É a dica do amigo do Celone, que você dá um totozinho no freio, que aquilo ali já faz toda a diferença do teu rendimento. Exato, o totozinho no freio. Não duvido. O Schumacher não era conhecido como bailarino, sapateador, não lembro agora, tem um texto muito bom do Projeto Motor, que fala que ele sabia trabalhar os pés muito bem. Eu acho que o Daniel Ricciardo tem também isso dele, de trabalhar muito bem os pés nos pedais para poder saber a hora de acelerar, frear da melhor forma possível. Mas, já finalizando com o Verstappen, eu acho que mais uma disputa que foi bem legal foi Verstappen versus Bottas, né? Bottas nitidamente sofrendo com os pneus. Sofrendo com os pneus, eu acho que também quando ele olhava, justo essa coisa de você olhar pro retrovisor e ver alguém crescendo, foi quando ele cometeu os maiores erros dele na prova. Porque... Na temporada, viu? Também, porque... Acho que o Bottas, ele se apagou muito em disputas de posição. Não foi o Bottas do ano passado. Ano passado ele era muito mais aguerrido em disputas de posições. Com o Vettel, ele praticamente estacionou na pista pro Vettel passar. Era como Sim. se fosse o companheiro dele fosse de o equipe. Hamilton pra ultrapassar. Falando, vou passar. Ele deu... eu até falei, nossa, ele parou. Eu acho que ele chegou ali e falou, cara, não quero mais disputar a posição. Passa, segue, vida que segue. Porque realmente o Bottas, ele tava apagado nesse momento das disputas. Em disputa de posição, esse ano ele foi apagado. Ano passado ele foi muito mais aguerrido. Eu acho que até na época da Williams ele era um piloto um pouco mais duro do que foi esse ano. Eu coloco o que o Toto Wolff falou essa semana. Baku foi um golpe duro pra ele. Baku, ele teria saído na liderança do campeonato, possivelmente, e aquilo ali teria fortalecido ele. Eu acho que Baku e a própria declaração do Toto Wolff chamando ele de escudeiro deu uma desanimada no Bottas pra essa temporada. Também a questão de, na corrida, que ele poderia ter se tornado finlandês a marcar a... Acho que é a 50ª vitória da Finlândia. Alguma coisa desse tipo. Agora eu não me recordo exatamente o que era, mas era um marco importante que acabou vindo pro Raikkonen depois. Mas... era para aquilo ter sido pro Bottas, e aí tiraram essa vitória do Bottas para poder favorecer o Hamilton. Tudo bem que é todo um jogo de equipe, se não fosse certas medidas que a Mercedes tivesse tomado durante o ano, não teriam feito do Hamilton um pentacampeão, porque tem todo esse jogo de equipe. Mas eu acredito que foram decisões excessivas. Foram decisões excessivas porque você teve o Hamilton, ele chegou ao final do campeonato com 40 pontos a mais do que ele ganhou no passado, mesmo ganhando com 3 corridas de antecedência, 2. Eu acho que eles foram muito cautelosos com o Hamilton e muito exigentes com o Bottas. Não exigentes, mas eles foram não tá me faltando a palavra, não é exigentes, eles foram abusivos? Não, caramba, gente, acho que acabou a temporada, acabou as palavras pra mim, o vocabulário foi embora. Não, relaxados, vamos pôr dessa forma. Bom, eu acho que chances que ele teve no começo da temporada, de vitória, pole, o que fosse, eles poderiam ter permitido, porque eles sabiam que tinham... Tá, tudo bem, no começo do Ferrari chegou a dar trabalho pra Mercedes, mas eu acho que depois que o Vettel ali, Alemanha, própria Japão, você teve momentos que você poderia ter falado, não, Bottas, vai calmo, vai tranquilo. Ele foi ficando muito apagado. O próprio GP da Rússia. Sim, ele foi ficando muito apagado, e a gente olha pro carro da Mercedes que você tem o mesmo instrumento de trabalho ali na questão dos dois. Exato. E ele não conseguia entregar nem, assim, a metade do que o Hamilton tava entregando. Eu acho que das 3... vamos pôr 4, vamos pôr a Renault junto. Ele era bom também de volta rápida em Sim, corrida pole, momentos decisivos. Mas eu falo assim, das 4 equipes, a dupla que mais, o segundo piloto se distanciou mais foi o Bottas. Ferrari, o Kimi e o Vettel esse ano foram, tirando os erros do Vettel, foi um ano bom do Vettel, não foi um ano ruim. Do Kimi, surpreendente, foi um ano assim que tirar o chapéu, esteve em todos os Q3. Então assim, foi um excelente ano do Kimi, um bom ano do Vettel. Hamilton, não tem o que se dizer. Os próprios números dele falam por ele mesmo. Ele pode ter feito a besteira lá que ele fez do pneu, de não querer desfazer do pneu. Pra quem não sabe,
como ele marcou o maior número de poles, a Pirelli deu um pneu pra ele, tamanho real. E o Hamilton simplesmente falou, não quero, o que eu vou fazer com isso? Eu não tenho espaço, vou dar pra um fã. Tipo, cara... Eu achei meio controverso, porque na classificação, acho que foi David Coulter que perguntou pra ele se ele ia querer ter um carro da Mercedes desse ano na casa dele. Ele falou assim, a gente não pode ficar com o nosso carro, ele vai pro museu da Mercedes. Mas ele falou com carinho pelo carro que se ele tivesse o carro, talvez ele ficaria com ele. Usaria de... Fazer que nem o nosso Piquet que tem na parede. Isso! Mas ele falou assim, mas eu também nem posso ficar com um carro desse porque não cabe na casa da minha mãe. Mas o pneu cabe, gente. Fica com o pneu. Então, tem essa questão. Então, eu acho assim, ele pode ser filha da mãe nessas atitudes? Pode. Mas o cara é pentacampeão. 11 poles, acho que 10 vitórias. Poles 8. Não, tô falando 11 poles. Nesse ano foram 11. Então, acho que assim, ele passou o rodo na concorrência. Então, por isso que ele passou o rodo literalmente no companheiro. Ele foi muito mais psicológico pra cima do companheiro que qualquer outro dele. Acho que até o Verstappen, por mais que o pessoal fale, o Ricardo, não sei o que. O Ricardo, pelo estilo de pilotagem dele, ele foi muitas vezes muito superior ao Verstappen. Um cara que não é agressivo levou a Red Bull, que quebrava, tinha dificuldades, a posições que ninguém conseguia. Em Abu Dhabi mesmo. Acho Ele que foi não. muito bem em Abu Dhabi. Sim. E na classificação ele classificou na frente do Verstappen. Foram as questões da corrida e a questão da parada que prejudicaram ele um pouco. Eu gosto mais do estilo de pilotagem do Ricardo que o Verstappen. O Verstappen pra mim é espetacular pra assistir. Mas pra torcer, como ter o meu piloto, eu gosto muito mais do Ricardo. Nem tanto que eu sempre torci que ele viesse pra McLaren. Ainda tenho esperança que ele venha pra McLaren. E que a McLaren deu um bom carro pra ele. Porque ele é o estilo de pilotagem que casa com o estilo até de, vamos por política interna da McLaren. A McLaren sempre prezou por pilotos bem parecidos. Tudo bem, a gente teve alguns loucos varridos aí pelo caminho, mas é o estilo que a McLaren gosta, que é o cara que leva o carro até o final da corrida. Então, fechando, eu acho que só comentar da triste despedida do Kimi Raikkonen. O carro quebrou. Simplesmente apagou o volante. Você mesmo falou, um perigo, né? Um perigo, porque apagou o volante na curva e aí ele virou o carro pra poder tirar ele do caminho, saiu pelo menos ileso. Mas eu acho que foi um susto desnecessário ali. Foi muito estranho aquilo do carro apagar simplesmente e parar. Mas a gente também sabe que chegando em Abu Dhabi, os carros estão completamente destruídos, os motores já não estão no rendimento que eles deveriam estar. É sempre uma corrida de risco nessa questão de equipamento, porque por mais que passa por manutenção, eles estão numa questão de ambiente completamente diferente por causa da atmosfera, porque é perto do mar e tem toda essa limitação. Calor. É um circuito anti-horário, que também é uma dificuldade para os carros. Você tem curvas de 90 graus. Curva de 90 graus para carro de Fórmula 1 é uma tristeza, que exige muito, porque você tem que entrar o mais rápido possível e sair o mais rápido possível, fazendo o miolo o mais rápido possível. Então você tem que ser muito rápido numa curva de 90 graus. Então é por isso que curva de alta sempre é melhor para carro de Fórmula 1. Foi uma pena, porque eu mesmo no meu bolão apostei num pódio do Kimi Raikkonen. Eu acho que a despedida dele assim, a gente quer todos no pódio numa despedida, né? Ricciardo da Red Bull, o Kimi eu também queria no pódio, mas só que infelizmente só tem 3 posições, 3 lugares lá no pódio, não tem como ir todos. Foi chato. Eu acho que o outro também que teve uma despedida um pouco apagada, não merece. A gente tem toda essa discussão que ele paga pela posição que tá ali, que é o Ericsson. Eu acho que, por mais que seja, ele teve um bom. Nossa, a temporada do Ericsson foi boa, acho que calou muitos críticos. Essa parte final do ele soube abusar. Não, ele soube usar bem esse desempenho que a Sauber tem. Eu acho que tanto ele como o Leclerc, eu acho que o Leclerc se sobressaiu mais porque ele é um piloto muito mais talentoso, ele vai chegar ao nível de Vettel, Hamilton, Alonso um dia. O Ericsson não, o Ericsson acho que ele é um piloto muito mais para se perpetuar na Fórmula 1, seria um Coulter da vida, mas só que sem vitórias. Um Hülkenberg, quem sabe. Tivemos as quebras, né, do Ocon, que mal conseguiu chegar no pit stop, porque ele tentou entrar no pit. Gasly. O Gasly foi bem parecido com o que aconteceu com o Ocon, né? Teve o vazamento de óleo, o motor perdeu a potência e apagou o carro. Exato. O que ocorre é aquela coisa, temperatura excessiva, o motor é exigido. Então eu acho que da corrida em si, a gente pode falar isso. O Van Dorn teve uma disputa de posição ali, achei surpreendente. Sim. Van Dorn disputando posições, foi bacana. Infelizmente também deixa a Fórmula 1, mas vai estar na Fórmula E.
Então, provavelmente, nós vamos falar do Van Dorn ano que vem. Dia 15, se eu não me engano, agora dia 15 de dezembro já tem a primeira prova da Fórmula 1. Então, se dia 15 tem a primeira prova da Fórmula E, provavelmente dia 16, 17 deve sair o BPcast de Fórmula 1. Então, aguardem, porque vamos gravar sim. Mas eu acho que o que tomou conta da atmosfera de Abu Dhabi esse final de semana foi a despedida do Fernando Alonso. Eu acho que começou com vários vídeos de equipes, pilotos, fãs falando, agradecendo, né? Graças, Fernando, porque... E descrevendo ele em palavras que Exato. cada um Aquele via vídeo ele, da acho Fórmula 1 pedindo para pessoas que integram a Fórmula 1 falar sobre ele, eu acho que todos foram muito bacanas. O Felipe Massa, Lando Norris, o Gasly lembrando os rádios, mas o Luca de Montezero falando que, eu vou pôr nas minhas palavras, foi um pecado ele não ter tido um título mundial pela Ferrari, eu concordo. Eu acho que se a gente um dia falar de todos os pecados que aconteceram na Fórmula 1, desde morte de pilotos que a gente torcia que não acontecesse, desde títulos que pilotos que não tiveram, eu acho que o Alonso não ter um título pela Ferrari foi um pecado gigante. Porque, ele era bocudo, cara, o que ele fazia com aquela Ferrari? Ele levava a Ferrari onde era impossível. Eu acho que o mesmo paralelo que a gente tem do que foi o Verstappen, o Button dentro da McLaren sofrendo comparado com o Alonso, foi o Massa e o Kimi com o Alonso. O Alonso tá uns 3, 4 degraus acima deles, e o fato dele não ter tido o título pela Ferrari foi uma pena. Acho que quando você começou a comprar a Fórmula 1 já tava na Ferrari, né? Já. Então, foi a época que eu tinha bronca dele por causa desse jeito ele disputava direto com o Vettel, né? Também as disputas dos dois eram sensacional. Em 2010 que os dois chegaram em Abu Dhabi disputando o título. E então eu tinha um pouco de bronca dele, mas passou o tempo, acho que também é uma questão da gente amadurecer e olhar para os pilotos também como humanos que têm as suas vontades. Eu comecei a admirar o Alonso. E depois eu fui aí ler os textos de 2005 para poder contar um pouco do campeonato de 2005, e aquilo ali era fenomenal, porque tinha o Raikkonen com ele, eles disputando, tinha mais pilotos, mas... Schumacher, Barrichello. Sim, mas o nome do Alonso era o que destacava, porque era tudo assim, o estilo de pilotagem dele, o que ele conseguia tirar do carro quando não dava, nas pistas que não era favorável para Renault, ele fazia coisas surpreendentes para poder tentar as vitórias dele. Então eu acho que o bicampeonato dele é uma das coisas mais merecidas que tem. Eu acho que até o macacão dele, né? Eu achei uma foto agora do macacão dele, dos detalhes. Tem todas as corridas que ele ganhou pela Fórmula 1. Fora a quantidade de pontos que esse cara somou só. Aquela brincadeira dele do rádio foi sensacional. Alonso, você está a tantos segundos de conseguir um ponto. Eu tenho 1.800 pontos. Tá, beleza, mas vamos fazer 1.801? Tipo, eu tenho... E é 1.800, se você parar pra pensar, ele pegou mais da metade da carreira dele na pontuação 964, que é a pontuação antiga, que é uma época que a pontuação... Alcançar números de 1.000 pontos era uma coisa muito mais difícil. Era bem mais difícil. Depois que começou com esse 25, 18, 15, desandou tudo nessas estatísticas. É difícil de você acompanhar comparações até com outros pilotos, mas o Alonso tem 1.800 pontos. É grande. Porque a gente não recorda que na época da Ferrari, se ele não ganhava, ele tava no pódio. Ou ele tava quarto, quinto. Então ele sempre ficou em boas posições. Tem um texto do Cristiano Seixas que eu vou recordar aí daqui pro post, que chama o Penta Perdido de Fernando Alonso. Ele perdeu um pentacampeonato. Ele teria um pentacampeonato, que ele teve 3 oportunidades de título. Que foi em 2007, na McLaren, quando ele disputou contra o Lewis Hamilton e acabou caindo pro Kimi Raikkonen. 2010 e 2012. Mas por que ele perdeu? Ele não perdeu na final. Ele perdeu durante o campeonato. E foram erros tanto da Ferrari, McLaren, como dele mesmo. Acho que dele deve ter sido pouco, porque Fernando Alonso, se foi um dos pilotos, errou pouco em pista. Então, é uma pena a saída dele. Eu acho que é uma saída prematura para um piloto ativo como ele é. O que eu achei legal é que não foi um adeus, mas foi uma promessa de que, de alguma forma, eu posso voltar pra Fórmula 1. A gente talvez não voltando a pilotar, mas uma das coisas que a McLaren tem muito por ele é que ele integre o time na questão de desenvolvimento do carro e auxilie eles.
Porque é justamente isso, que ele tem esse feeling que poucos pilotos têm. Não, porque assim, tecnicamente ele vai... Porque assim, ele vai disputar as 500 milhas. Olha, eu já tô felizaço que ele vai disputar as 500 milhas. Não só por ser McLarista, mas por saber que eu vou poder... Mais uma vez ver ele, exatamente. O Eck, ele deve participar, possivelmente. Eu assisti às 6 horas, o que deu das 6 horas de Xangai, lá na China. Foi bem bacana ver ele e o Button novamente. Não pode estar legal você ver os pilotos que você acompanhou disputando posições e essa novamente dupla, né? Alonso e Button. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Alonso, ele ainda vai permanecer com a McLaren. Ele provavelmente terá um calendário um pouco mais folgado no que vem. Eu não duvido que a gente veja ele, provavelmente, em GPs, em corridas. O que eu achei mais Europa, sensacional. GPs da Europa, só pra finalizar isso, provavelmente ele deve estar. Testes em Barcelona, ele deve participar. Ele deve participar também de outras provas. Acho que Daytona, em janeiro, ele deve participar novamente. Teve brincadeira dele com o pessoal da NASCAR. Então a gente tem tudo isso. Cara, ver o Alonso participar em outras provas é um show à parte. Porque você tem toda a questão dele ser carismático, ele é. Se você vê a preview da WEC, ele dando autógrafo, brincando com os fãs, você percebe que ele é um cara carismático. 500 milhas ano passado. 500 milhas ele também. Eu sei que tem um vídeo muito bom que é do Tony Kanaan falando: olha, eu vou te avisar como é que é o final de semana das 500 milhas. Ele fez exatamente como o Tony Kanaan falou: tem jantar com o Mario Andretti, tem isso, tem aquilo. Ele fez tudo, foi formidável. Então eu acho que o automobilismo também ganha com a saída dele da Fórmula 1. Porque a Fórmula 1 engessou os pilotos dela. Eu acho que ele saindo, ele consegue. Voltando ao macacão dele, o macacão dele tem as vitórias da Fórmula 1 com os tracinhos, 2 estrelas do título e as 3 coroas, faltando uma a ser preenchida. Então vai ser bacana ver ele correr atrás dessas coroas. E eu não duvido que ele deve disputar novamente 24 horas de Le Mans, porque muitos falam do título dele ser tido com carro único, porque só a Toyota tinha o LMP1. Mas eu acho que ele deve disputar novamente, meio pra confirmar: olha, eu sou bom, eu fiz por merecer. A única coisa que ele falou brincando, né, porque o David Coulter perguntou pra ele: você pretende voltar pra Fórmula 1 de alguma forma? Ele: sim, mas não como comentarista. Ele já falou que não queria participar de comentarista porque ele é feio, né? Tanto que o Deus Button vai ser comentarista da Sky no que vem. Eu achei engraçado porque o tinha mais uma tirada dele. Essas tiradas deles eram sensacionais, cara. É muito bom. Então acho que podemos fechar assim. Despedida do Alonso. Foi marcante, é triste pra Fórmula 1, mas como eu disse, o automobilismo tende a ganhar por ter mais um piloto disponíveis para outras categorias. Torcer para que sempre que possível ver ele em pista. Que retorne pro Brasil. For disputar a mesma WEC, um campeonato completo, 2020 tem as 6 horas de São Paulo, em fevereiro. Vai ser bacana ver ele novamente no paddock de Interlagos. Eu acho que sobre 2018... ainda não dá para finalizar, a gente só passa a régua, pede a conta e passa a régua na questão do campeonato. Ficou um campeonato bacana, foi um campeonato disputadíssimo. Acho que mesmo com o Hamilton fechando o título bem com antecedência, foi bacana de se assistir. Vamos fazer um especial sobre o campeonato para fechar, mas só que isso já em janeiro, porque daí a gente pode até comentar um pouco dos treinos, né? Porque agora a gente vai ver a molecada chegando, o Russell, que ganhou o título esse final de semana, foi bacana a corrida da Fórmula 2, teve um acidente espetacular no começo, mas temos a chegada aí também do Lando Norris, especulações de quem vai ser o segundo piloto da Toro Rosso, mas acho que sobre o GP de Abu Dhabi é isso. Você tem mais alguma coisa, Débora, que queria falar? Não, vamos acompanhar agora esses dias de teste pra poder... Já essa semana, a partir de terça-feira, e vamos acompanhar os testes e já começar, né, sempre que acabar a Fórmula 1, você já começa a prestar atenção no que vai ser pro próximo ano, e as novidades que a gente tiver, a gente vai trazer você. Pessoal, não entre na moda de que o campeonato Fórmula 1 agora só em março. Tem os testes agora, tem os túneis do tempo, tem podcast aqui, o Sérgio Siverli hoje soltou o vídeo falando que vai ter vídeo. Podcast F1 Brasil provavelmente vai ter material também. Tem Velocidade Alta. Você tem muitos canais no YouTube, podcasts, Café com Velocidade, Auto Radio Podcast, Fórmula E que volta. Em janeiro tem o WEC, tem a GP da Nova Zelândia, que, como eu falei na última podcast, o Dan, que é o piloto da Red Bull, se vencer, ele pode disputar o assento da Toro Rosso. Então tem muita coisa que acontece que vocês veem que influenciam a Fórmula 1. Então eu acho que é isso. Vou deixar muito obrigado a vocês que acompanharam
a temporada 2018 com a gente. O BBcast continua e eu vou deixar aqui o meu Twitter para quem quiser me seguir lá, é o RubensGPNeto, Neto com 2 T's. Esse nick é para todas as redes sociais. Vocês também podem seguir o Boletim do Paddock nas redes sociais, sempre com o Boletim do Paddock. Só no Twitter que eu não consegui caracteres suficientes para pôr o Boletim do Paddock. E ficou no Desboletim que. Você também pode falar com a gente comentando o post nas redes sociais, mandando e-mail para contato@boletimdopaddock.com.br. Agora eu vou pedir para a Débora deixar os contatinhos dela. Um forte abraço a todos. E mais uma coisa. Essa semana vai sair uma forma de vocês apoiar o Boletim do Paddock. Vai ser bem bacana, quem puder participar, fiquem atentos. Forte abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, amigos. Vocês podem conversar comigo pelo Twitter, que é @deathflowers, e pelos nossos canais do Boletim do Paddock. Sempre que vocês quiserem trazer alguma coisa pra gente, uma discussão, a gente vai estar atento às redes sociais para poder responder vocês. E até logo.